Boa noite, Gigi Cavalieri, tudo bem com você? Olá, Alex, tudo ótimo. Agora melhor ainda com você aqui. A vida sempre fica mais alegre. Muito obrigado. Puxa vida, que privilégio escutar isso. E quero começar te agradecendo pela disponibilidade, pela disposição, interesse em estar conversando com a gente aqui nesse negócio que a gente nomeou de Legends, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom poder compartilhar experiências. A vida é isso mesmo, né? É feita de compartilhamentos. Obrigada pelo convite. Bom, perfeito, né? Eu que agradeço mais uma vez. Para as pessoas que estão assistindo a primeira vez, para que possam entender o conceito do Sea Legends nada mais é do que uma brincadeira com o termo C-Level, que em inglês define cargos, níveis de diretoria, onde, por meio de histórias inspiradoras de pessoas que são referências, nós buscamos inspirar outras pessoas. Já tem mais ou menos um ano que a gente faz essas entrevistas, e o que a gente busca é inspirar pessoas usando aquela famosa frase, né, que muita gente conhece, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, um bate-papo bem espontâneo, e o objetivo é inspirar as pessoas com a sua história. Tá bom, Gigi? Ô, Alex, será que eu tenho tanta história inspiradora assim? Tomara, né? Acho que a vida sempre é uma inspiração, né? Depende da maneira como a gente encara, ela pode inspirar. Mas eu acho e é uma excelente iniciativa essa compartilhar experiências para inspirar os outros, né? Tomara que eu possa aí compartilhar com você as experiências e inspirar as pessoas. Perfeito, não tenho dúvidas disso. Bom, para que as pessoas que não conhecem a Gigi atualmente está como presidente da Uniapar Latam. Ela vai depois contar para nós o que né, é o propósito dela ali, né, o que ela faz. Está como diretor, já foi diretora de infra da Fiesp, membro do Conselho Consultivo do CIEE, presidente da DCE São Paulo e acionista e membro do Conselho de Administração da Trimar, que acredito eu tem uma ligação, né, ou seja, do Grupo Azamar. Lembrando que eu te conheci, Gigi, alguns anos atrás, acredito que por volta do ano de 2008, 2009, quando nós tivemos a oportunidade no negócio da Ativas, que tinha como principal acionista o Grupo Azamar, tivemos a oportunidade de nos conhecer. Quando eu estive em São Paulo pela Ativas, participei de alguns eventos da DCE, e nessa época, já te confesso que você me inspirava pela forma de tratar as pessoas, pela forma de inspirar as pessoas, com os valores, principalmente, que você representa e carrega. E eu queria que você contasse um pouquinho mais para nós quem é a Gigi, né, o que a Gigi faz, né, atualmente como presidente da Uniapar, qual é a sua principal proposta, e a partir daí a gente vai fazendo um bate-papo. Ótimo. Então, Alex, a origem da gente é na família, né? Eu tenho 8 irmãos, né? O papai e a mamãe são de Minas Gerais, mas a família é uma mistura de carioca com mineiro, e deu uma mistura interessante, né? E a nossa família faz parte do Grupo Azamar, que era por onde nós nos conhecemos, né? Através da Ativas, que era um data center. E a família Zamar, né, foi construída, a empresa Zamar foi construída através de uma família também, que foi meu avô, com 2 cunhados. A empresa está com quase 90 anos, o ano que vem, esse ano fez 89, ano que vem, 90 anos, né, uma empresa familiar, e a gente sabe que aqui no Brasil a sobrevivência das empresas não é fácil, né? Mas a gente persiste e a gente tem certeza que os valores, esses valores que você está falando, que foram os valores que sustentam e que deram sustentabilidade, né, para essa empresa sobreviver durante esses 90 anos. Eu sou casada, tenho 4 filhos e 6 netos. Então, a família continua só aumentando, né? Ali, quando começaram os negócios, né? Vovô com mais 2 cunhados já eram, e o nome Azamar são as iniciais dos 3, né? Alberto Soares, Amintas Moraes e Antônio Ribeiro.
Então, eram as iniciais dos três, e sempre a família gostou muito de se encontrar e de reunir, e através desses encontros e dessas reuniões é que a gente consegue também levar esses valores, e os valores não só empresariais, mas os valores familiares também. E a nossa. Bom, eu moro em São Paulo, sempre morei em São Paulo, mas a família já rodou muito aí. E a gente acabou também, os irmãos já rodaram pelo mundo, e a gente vai semeando um pouquinho por onde a gente passa. O papai foi o fundador da DCE aqui em São Paulo, que é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a qual a DCE é filiada à Uniapac, né? Essa Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa é filiada à Uniapac, que é uma associação internacional, é o ramo internacional da DCE. E foi fundada em 1931 na Bélgica, com o intuito de auxiliar os empresários naquela ocasião a trabalhar com responsabilidade social empresarial. Foi a primeira associação a tratar do tema da responsabilidade social empresarial, que hoje é muito focada no ESG, né, que a gente tem ouvido falar muito. Então, assim, o que eu acredito é assim, a nomenclatura vai mudando, mas os valores são sempre os mesmos, né? E aí cada hora encontra aí uma terminologia mais moderna para poder inspirar as pessoas, para poder atrair as pessoas. E o papai fundou essa associação e eu acabei herdando, né, esse legado de trabalhar voluntariamente, né, nessa associação, e assumi a presidência, e esse ano assumi a presidência da Uniapac Latino-Americana. Então, o caminho é por aí. Desculpa. Sem problemas. Depois, eu como mulher, perdão, tem aí uma certa dificuldade, não dificuldade, mas eu acho que o mundo deu muitas voltas, graças a Deus, né? E nós, mulheres, muitas vezes as pessoas perguntavam: como é que é você no meio empresarial, que é um meio muito masculino, como é que funciona? Aí eu falei: olha, para mim, eu tenho dificuldade em explicar isso que você está me perguntando, porque o meu universo sempre foi muito masculino. Porque aqui em casa nós somos 9 filhos, sendo que são 2 mulheres, 3 homens, eu e mais 3 homens. Então, o meu universo já era um universo masculino. E eu lidava muito bem ali. Jogava bola, andava de carrinho de rolimã, que eu não sei se essa turma mais moderna sabe o que é um carrinho de rolimã, né? Que era uma farra, né? A gente ia muito para o Rio, a casa do vovô tinha uma rampa e a gente andava naquela rampa. E a minha turma sempre foi essa turma aí. Então, para mim, não fazia diferença entrar numa sala onde tivessem só homens ou tivessem só mulheres. Era tudo muito natural. E na nossa casa sempre teve também uma dinâmica muito igualitária. Tudo que os meninos podiam, as meninas também podiam. Não tinha diferença, né? Então, o horário de chegada era o horário igual para todo mundo, tanto faz homem ou mulher. E nesse universo eu aprendi a trabalhar, né? Dentro desses valores que a gente preza. E a Uniapac, a proposta da Uniapac é exatamente essa, que a gente leve para o ambiente empresarial aquilo que a gente acredita, né? E não que a gente tenha uma vida dividida, de uma vida espiritualizada, num ambiente mais familiar, e quando você vai para a empresa, você descartar isso aí e falar: não, agora eu estou para o tudo ou nada. Não, o que vale é sempre. Então, era mais ou menos igual a regra dos meninos e das meninas lá em casa. O que vale, vale igual para todo mundo, em todos os momentos. Então, dentro das nossas convicções, inclusive convicções religiosas, né, que nós somos uma família cristã, uma família católica, a gente preza esses valores em todos os momentos. Não é para você, aos finais de semana, ou em algum momento você ter uma presença mais junto de Deus, e quando você está no seu dia a dia, você fala: não, agora não, Deus, agora eu estou no mundo e o mundo é diferente. Não. E sempre respeitando
as pessoas, né? O caminho da DCE e a responsabilidade social empresarial é exatamente esse. A diferença, nós tivemos algumas associações depois, como a Ethos e tudo mais, mas o foco da responsabilidade social empresarial da Uniapac é centrado na pessoa. Então, todo o trabalho é em busca da dignidade da pessoa. Porque o trabalho teve durante um tempo, né, Alex? Eu não sei se você tem essa percepção que o trabalho era tratado como uma coisa ruim, né? Nossa, eu tenho que trabalhar, ai, que horror, trabalho, né? E ao longo do tempo, acho que isso foi mudando, né? E hoje a percepção, inclusive, da turma mais jovem, né? Eles prezam, né? O lugar de trabalho é um lugar de complementação, né? É onde a gente vai colocar o nosso conhecimento. Para que serve o meu conhecimento se eu não aplicá-lo no trabalho? O que eu faço com esse conhecimento? Então, o local de aplicar o conhecimento é dentro do dia a dia do trabalho. E os jovens hoje prezam muito isso, né? Você vê que muitas vezes eles trocam até uma remuneração um pouco mais elevada para um espaço que dê qualidade de vida, que dê uma flexibilidade de horário e tudo mais. Então, para nós, o que a gente propõe é isso. E a maneira da gente viver é essa, né? É uma maneira que a pessoa possa ser íntegra, né? Ela, independente do chapéu que ela está usando, ela tem os mesmos valores e as mesmas convicções, né? Então, tem sido assim, e esse trabalho que a gente vem fazendo na DCE é esse. Eu acho que o momento quando a Uniapac foi fundada, né, foi na época da Revolução Industrial, tinha-se muita preocupação, né, que a máquina ia substituir o homem, né? Então, eu vejo assim, é muito dialético, né? As coisas são cíclicas, né? Porque hoje a gente também continua achando que a máquina vai substituir o homem, né? Que um computador, que vai uma inteligência artificial possa substituir o homem, né? E então os momentos parece que se repetem. Então, é muito bom que a gente possa aprender com cada momento para poder não repetir os erros e agregar conhecimento, né? Eu acho que o caminho é um pouco por aí. Ô, Gigi, muito interessante, né? Você mencionou assuntos assim de uma forma muito natural, mas pontos que nos dariam condição de explorar muito. Eu queria pensar alguns deles que tem a ver aí, né, com o cerne do que você comentou, né? Falou muito de valores, né? E falou daquela questão de não compartimentalizar, né, o ser humano, né? Estilo Faustão, né? Que brinca muito, né? O cara nisso, o cara naquilo, né? O eu na empresa, o eu em casa. Mas na prática, né? Eu sei que você acredita nisso, mas como é que na prática é possível o ser humano conseguir essa integralidade na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, aqueles que, né, são cristãos, independente do viés aí, né? Compor isso com a vida profissional que aparentemente, né, parece que puxa para o outro lado. Né? Qual que é o tamanho desse desafio? Assim, os valores eles representam, né, uma característica, um ponto muito forte para conseguir sustentar essa decisão de ser um só no ambiente profissional e no ambiente familiar e religioso? Ô, Alex, eu sei, eu vejo justo o contrário. Eu acho que é difícil você ser vários, né? Porque você é muito mais fácil quando você é o mesmo em todo lugar, né? Eu digo que, para mim, né, foi um privilégio enorme ser filha do papai, né, Newton Cavalieri. Porque era uma pessoa tão íntegra que eu não tinha preocupação em qualquer lugar que eu fosse. Eu podia abrir a porta e entrar, que eu não ia ter preocupação de falar, putz, eu vou entrar aqui e essa pessoa vai falar, essa é filha de fulano, ou alguma situação assim. Então, eu acho que é muito mais fácil quando você é íntegro mesmo, né? Quando você é igual em todos os momentos. Porque imagina se eu encontro com você aqui, eu te falo uma coisa, aí daqui a pouco eu encontro com uma outra pessoa, falo outra coisa, e aí, em algum momento, porque a vida é assim mesmo, né? Vocês se encontram e falam, não, mas aquela pessoa não é essa que você está me falando, né? Então é muito mais fácil a gente ter o mesmo comportamento em todos os lugares. E, além do mais, você dorme muito mais tranquilo, né?
Quando foi naquela época que tinha lá, que eu falava, gente, a gente não dorme com preocupação do japonês bater na porta da casa, né? Que tinha a história lá do japonês de bater na porta, né? A gente não tinha essa preocupação, porque você tem tranquilidade do que está sendo feito, é o que é correto, né? Então, e mesmo dentro das empresas, né? Outro dia ainda a gente estava conversando numa reunião, eu falei, como a lógica, né? Imagina se você trabalha numa empresa, né? E você, todo dia que chega nessa empresa, você é bem recebido, né? Então, você vai chegar nessa empresa, vai trabalhar bem, se essa pessoa se preocupa, se esse CEO ou se a pessoa que é o seu gerente ali se preocupa em saber, e você, e se a família, como é que está, ou se essa empresa tem uma noção da sua origem, né? Da onde você vive, como é a sua família constituída, se a sua casa é uma casa que acomoda bem as pessoas, né? Lógico que você vai ter um desenvolvimento dentro dessa empresa muito melhor, porque se você chegar numa empresa que a pessoa falar, poxa, mas chegou agora só, sabe, e te tratar de uma maneira. Então eu falo assim, se não for porque você enxerga o outro tão merecedor quanto você, né, como uma pessoa que merece tanto quanto você, que você enxergue pelo menos por uma questão financeira, porque você, esse colaborador, vai funcionar melhor, vai produzir melhor para a empresa. Então, numa questão financeira, é muito melhor, né, você ter alguém que está produzindo mais. Então, eu falo, para mim, são coisas assim, um raciocínio que eu falo, poxa, eu não entendo como é que as empresas não têm essa percepção dos colaboradores, né, do social, né, que é realmente esse âmbito maior no qual os colaboradores estão inseridos, né? E não só o que a gente promove que abranja toda a cadeia produtiva, né, de qualquer trabalho. Porque qualquer trabalho que a gente faça, você tem os stakeholders, né? Então, como é que você se relaciona com todos esses stakeholders, né? Então, de uma questão... E dentro do que a gente coloca ali dentro da DCE, a gente tem 7 raizezinhas, né? 7 links, né, dos stakeholders, governo, gerações futuras, acionistas, os fornecedores. Então, dentro dessa cadeia toda, você não pode privilegiar um segmento só. Né? Então, falar, olha, não, eu emito nota fiscal, mas de quem eu compro, problema do cara. Eu não quero saber se a mão de obra dele é escrava, se é mão de obra infantil, porque no final você acaba compactuando com essas situações. Né? Então, esses são os valores que a gente preza e que a gente quer colocar. Né? Nesse momento de pandemia, muitas empresas tiveram muita dificuldade. E a gente tem aí um rol de empresas que teve a capacidade de negociar e não despedir os seus colaboradores. Que foi um momento muito difícil, foi um momento impactante para todo mundo, né? As contas continuaram chegando, né? As pessoas não tinham de onde tirar o dinheiro, senão do próprio trabalho. E muitas empresas sofreram muito, né, com a diminuição das demandas. Então, foi assim, um momento de você realmente organizar esse ambiente todo e ter um ambiente mais fraterno, um ambiente mais leve, mais suave para trabalhar, porque fica melhor para todo mundo. Essa questão, eu acho que é uma questão, assim, para mim, é muito lógica, né? Talvez as pessoas que não vivem nesse contexto, talvez tenham um pouco mais de dificuldade, mas vale a pena pensar, né? Na questão, inclusive, da sustentabilidade, que hoje é um tema super importante, né? Porque a Terra vai continuar aí, né? Do jeito que for, ela vai continuar. Agora, nós, se a gente não cuidar, nós não vamos continuar. Então, a Terra continua, né? Talvez as plantas um pouco menos, talvez alguns animais menos, mas nós, se não cuidarmos, né, a gente precisa desse ecossistema todo funcionando. Então, eu acho que assim, o ambiente todo ele vai se conectando, né? E essa conexão é que eu acho que é importante que a gente tenha muito clara. Né? Como a gente lidar com isso, porque os elos são muito linkados, né? E quando você desequilibra um pouco, quando você rompe, a cadeia toda é quase um efeito dominó, né? Então tem que estar assim muito todo mundo muito alinhado. Gigi, no final, né, assim, do que você falou, para mim, se eu fosse traduzir uma palavra, seria coerência, né? Coerência com aquilo que você diz e com aquilo que você vive.
independentemente do local onde você esteja. E quando a gente fala de valores, né, pelo menos na minha cabeça, eu percebo, você comentou, por exemplo, integridade, né? Tem valores assim que não tem curso, né? Vamos fazer um curso de integridade, vou fazer um curso de comprometimento, vou fazer um curso. Como é que as pessoas desenvolvem valores? Por exemplo, ela percebe que são gaps na vida dela, na sua opinião. Essa é uma pergunta difícil, É. mas. Então, quando eu comecei aqui me apresentando, eu falei de família, né? Eu falei da origem. E a origem das pessoas é a família, né? Então, os valores são muito mais fáceis. A gente pode aprender ao longo da vida, né? E a gente aprende, porque se você não aprender todo dia, não tem razão de estar aqui, né? Porque eu falo, cada dia a gente tem que ter alguma coisa nova que nos acrescentou, né? Então, mas na família, e eu sempre brinco aqui com os meninos, que é muito mais fácil aprender dentro de casa do que na rua, né? Porque a briga de irmão é mais suave do que você apanhar na rua. Então, esses valores, quando têm origem dentro da própria família, eles são mais fáceis de serem interiorizados, né? Depois você pode, ao longo, fazer aí algum curso, né, que possa, de governança corporativa, algum curso que venha acrescentar algum conhecimento técnico, né? E eu fiz, eu sou certificada pelo IBGC, né? Então, eu fiz o curso, mas aí quando eu fazia, eu falava, gente, mas isso só está assim, ratificando o que eu já sabia, porque eu já tinha aprendido isso, né? Então, isso tudo, e é mais suave esse caminho para a gente, né? E a vida segue muito, muito melhor. Então, acho que a origem da família é muito importante nesse sentido, né? E a nossa família tinha, né? Hoje as famílias acabaram. O Covid, eu acho que trouxe uma coisa boa, porque as famílias acabaram tendo que ficar fechadas dentro de casa, né? Então, ou vai ou racha, né? Eu acho que assim, algumas famílias não se suportaram e acabaram rompendo, né? Mas foi um momento de volta, né? De você das refeições juntos, né? Porque já não tinha mais, as famílias estavam todas muito corridas, né? A vida muito corrida. E aí isso tudo acabou propiciando. Então, acho que se teve alguma coisa boa que o Covid trouxe, foi essa possibilidade de reencontro, né? Dentro da própria família, dentro das casas, né? Que as casas também, você vê a quantidade de reformas, né, Alex, que estão sendo feitas, porque as pessoas não utilizavam as casas, né? Elas começaram a falar, nossa, essa casa aqui eu posso ficar melhor aqui dentro. Então, teve essa volta, teve esse momento. Então, essa possibilidade da gente aprender, né? E junto, porque quando a gente fala de valores cristãos, na verdade, são os valores éticos, né? É não roubar, não matar. Esses são valores universais. Eu falo que a gente toma para a religião, mas são valores universais. Né? Em qualquer situação, eles valem. Não é porque você é de uma determinada denominação religiosa ou de outra. São valores universais que servem para todo mundo. Então, e essa questão da integridade, acho que quando a gente. Não importa o chapéu que a gente está usando, né? Eu acho que as funções mudam, mas não importa o papel, porque o centro, né, da pessoa, né, o âmago da pessoa, é sempre o mesmo. Então, ela vai, em qualquer situação que ela esteja, ela vai ter o comprometimento e a maneira de agir de acordo com o que ela tem dentro dela. Perfeito. E você comentou um negócio interessante sobre a pandemia, né? Você olhou o lado bom, né? Viu o lado bom de uma situação muito difícil, né? Que não estava no controle da gente, né? Você comentou, por exemplo, a questão das famílias, né, estarem mais juntas, se unirem mais, de melhoria nas suas casas, né, dentro das condições de cada um, para melhorar um pouco mais. Eu queria te pedir para você compartilhar com as pessoas que estão, né, assistindo e que têm uma dificuldade, né, de enxergar o lado bom das coisas, principalmente nesse momento. O que você falaria para essa pessoa que está aí enxergando a coisa só de um lado e acaba se vitimizando muito em função disso, acaba ficando estagnado no tempo, parado na vida, enquanto outras pessoas conseguem enxergar oportunidades e o lado bom das situações? Alex, eu acho que assim, eu sempre vi o copo meio cheio, meio vazio, eu sempre vejo meio cheio, né?
ou então do limão fazer uma caipirinha, eu aproveito e faço a caipirinha, que eu adoro a caipirinha, né? Não faço nem a limonada, eu já faço a caipirinha, né? Então, acho que a gente tem que realmente... E a coisa da esperança, sabe? Todo esse tempo que a gente teve aqui do Covid, o meu marido teve Covid, né? E a gente tinha, assim, porque ele já teve algumas outras situações de saúde que talvez pudessem complicar. Mas eu acho que a fé da gente, né, é tão grande que aí você acaba falando, não, imagina, isso vai passar, não tem nada, né? A mamãe tem 90 e quase 5 anos, né? E está aí esse tempo todo, adora sair, adora ir a restaurante, também tá presa. Mas ela fala, não, quando vocês vêm aqui, tá bom, cada hora vem um. Imagina, quem tem 9 filhos, imagina como é que era a casa, né? E aí, de repente, nós temos um irmão que é médico, e ele falava, não, cara, agora o negócio mudou, não dá para ficar essa muvuca toda, não. Então, e ela é uma pessoa, assim, super de bem com a vida. E o que eu acho que é bacana, Alex, que eu comento, é assim, a gente olhar as pessoas que estão mais adiante da gente, né, em termos de idade e tudo mais, e aprender com elas. Então, acho que a gente tem, assim, várias referências. E aí eu falo, não, esse caminho eu quero. Esse caminho eu não quero, porque eu não quero chegar lá, se eu chegar nessa idade, dessa forma, de uma forma, uma pessoa ranzinza, né? Uma pessoa que não tá legal. Então, acho que quando a gente tem a esperança, né, de que possa ser. Tem saída, para tudo tem saída. A gente consegue, a gente tem uma criatividade enorme. O ser humano, ainda mais nós brasileiros, né? Somos assim de uma criatividade. E a gente tira. Ontem eu comentava com meu filho, ele falava assim, eu tenho um pouco de preocupação, porque a gente tem uma veia muito satírica, né? Então, às vezes, a gente fala algumas coisas, as pessoas ficam com uma cara assim, de interrogação, não é bem isso, não. Porque a gente faz, sabe, vai tirando proveito. Eu gosto muito de viajar, né? E aí, com a pandemia, eu gosto de viajar para conhecer pessoas, para conhecer lugares, não é para nada, é mesmo para interagir e para abrir horizontes, né? E na pandemia não deu, né? Então, o que faz? Nós temos uma prima que morou na Europa e tal. Ah, passa. Igual eu falo que eu demorei muito para sair a primeira vez do Brasil, então eu conhecia o mundo por cartão postal. E hoje eu falo que eu conheço o mundo pelo Zoom ou pela internet. E ela fazia as viagens que ela fez, ela ia postando e ia contando para a gente. Então, nós viajamos com ela em várias situações. E era muito bacana, ela ia contando em algumas das pessoas, e chamava assim a família toda. Olha, hoje às tantas horas vão fazer o Zoom. E ela ia postando as fotografias e falava, olha, aqui, sei lá, Torre Eiffel, olha, está passando, por quê? E ela é muito estudiosa, e ela contava toda a história do porquê da Torre Eiffel e tal, a Notre Dame. E assim a gente ia viajando, e algumas pessoas que já tinham ido falavam, é mesmo, mas olha, tem mais aquilo. Então, acho que assim, a gente tem muitas oportunidades, e dentro da área empresarial também, quantas oportunidades a gente tem ao ouvir as pessoas que estão próximas da gente. Sabe, acho que isso é uma coisa importante, da gente escutar os outros, né? E perguntar, feito você está fazendo aqui para mim, você está me perguntando algumas coisas e eu vou falando, né? E Cristo era uma pessoa que perguntava muito. Se você olhar lá, se você leu a Bíblia, ele o tempo todo pergunta, né? O que você acha? O que você faria? Então, dentro das nossas empresas também, escutar as pessoas que estão, porque a gente não. Quem está no dia a dia ali é aquela pessoa. A gente não pode ter essa prepotência de que eu estudei, eu sei tudo. Muitas vezes não sei nada, porque o outro é que está ali no dia a dia. Então, sabe, e de valorizar o trabalho das pessoas, né? E eu acho que às vezes falta isso para a gente, todo tipo de trabalho. Eu, sempre que eu posso, quando os lixeiros passam aqui em casa, eu vou lá na porta agradecer o trabalho deles, sabe? Porque eu acho que é uma palavra. Oh, muito obrigada, boa noite, quer uma água? Sabe? Porque são pessoas que, durante a pandemia, para mim, deviam ter sido as primeiras a serem vacinadas, né? E porque estavam aí, os motoristas de ônibus, né? Cumprimenta. Tem muita gente que passa e não enxerga, né? Parece que as pessoas são invisíveis. E isso a pandemia trouxe de bom também. Porque para nos protegermos, de novo, né? A história da parte financeira da empresa e agora da parte egoísta de cada um. Para nos protegermos, nós tivemos que enxergar os outros, né? Quando a pessoa vê, você não vem. Então, isso também a pandemia trouxe, essa possibilidade da gente enxergar e a quantidade
de pessoas, da generosidade que também apareceu. Empresas doando alimentos, pessoas se mobilizando para preparar comida, porque trouxe, infelizmente, uma pobreza muito grande, né? Porque muitas pessoas perderam os seus trabalhos. Mas, por outro lado, muita generosidade. A gente enxerga aí, a gente vê, e que isso persista, né? O meu grande, a minha esperança é que isso persista nas pessoas mesmo no pós-pandemia, que essas pessoas continuem com essa generosidade que foi despertada dentro delas e que elas tenham cada vez mais esperança de que o mundo pode ser cada vez melhor e a gente quer deixar o mundo melhor com pessoas melhores, né? Esse eu acho que é o grande lance aí do momento, a gente ajudar a formar, e acho que as empresas têm uma responsabilidade grande agora na área de educação, de formação, porque a gente teve vamos ainda ter uma perda muito grande, né, do conhecimento, principalmente das classes menos privilegiadas. Então, eu acho que é responsabilidade do meio empresarial agir na parte de educação, contribuir com a educação. Porque se nós queremos, outro dia escrevi um texto sobre isso, se nós queremos pessoas boas para nos ajudarem a crescer nas nossas empresas, nós precisamos formar essas pessoas. Não tem uma árvore aqui no fundo de casa que dá essa pessoa e eu vou lá e pego essa pessoa, né? Nós temos que ajudar a formar. Isso não tem. Você me perguntou, de onde vem? Falei, é responsabilidade nossa também ajudar, né? E aceitar com humildade quando os outros também nós dizermos que não sabemos e aceitar o conhecimento dos outros também, que é muito, muito bacana. A minha primeira formação, eu fiz serviço social. E eu andei muito em favela. Eu trabalhei muito com o pessoal de rua. Então, e eles têm assim, uma sabedoria incrível. A gente tem que ouvir também essas pessoas, porque são tão pessoas quanto a gente. No fundo, todo mundo é igual, né? A gente não tem... uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas a pessoa humana é sempre a mesma. Gigi, eu queria fazer um comentário, porque, assim, quem não te conhece, quem conhece sabe que você é extremamente coerente com isso que você está falando, é o seu natural. Eu conheço, não muito, né, mas estive com você algumas vezes, trabalhei, né, assim, não muito, mas trabalhei próximo do seu irmão, né, do Sérgio, e, assim, essa coerência de se importar com as outras pessoas de empatia é muito grande, assim, no caso, comentei do seu irmão, teve uma vez que eu me lembro, estava saindo da empresa, estava no estacionamento, e eu vi ele lá no carro arrumando uma cadeira de rodas, assim, né? Estava lá arrumando. Falei, você acha que está com essa cadeira? Não, não, eu estou levando isso aqui para o fulano de tal que está precisando. Então, assim, um alto executivo, né? Se preocupando, botando uma cadeira de roda no porta-malas de um carro, lá, arrumando a cadeira lá, para levar para uma pessoa, se preocupando com o próximo. E, então, assim, são exemplos que a gente vai vendo que nos ajudam a aprender, né? Que realmente existem pessoas que vivem aquilo que pregam, né? E isso é muito legal. E pegando uma carona no que você falou muito de aprender, né? De aprender com os mais velhos, de aprender. Eu entrevistei uma pessoa recentemente, né? Bati um papo com a pessoa e ele contou que o pai dele, o avô dele, falava que, eu concordo com isso, já tinha escutado também, mas da forma dele ficou muito legal quando ele explicou. Tem três formas de pessoa, tem três tipos de pessoas. Aquela que não aprende de jeito nenhum, né? Infelizmente, aquela que aprende com seus próprios erros e aquela que aprende com os erros dos outros ou com a sabedoria dos outros, né? Você acredita que é assim mesmo? Existem esses três tipos de pessoas? Ou as pessoas estão mais dispostas a aprender, ou não estão dispostas a aprender, ou só aprendem com os erros mesmo delas? Não, Alex, eu acho que, primeiro, eu acho que todo mundo aprende. Né? Eu não acredito que ninguém aprende. Eu acho que ou a forma que ele está buscando esse conhecimento está errado, porque as pessoas, cada uma tem uma característica, e essa é a grande maravilha, né? O ser humano é único, né? Cada pessoa é única. Isso eu acho que isso para mim é um negócio assim maravilhoso, porque não tem dois iguais, não tem dois Alex, não tem dois Gigi, né? Então isso é uma maravilha. Olha
potencialidade que existe, a variedade, a diversidade, e isso engrandece, né? Então, acho que assim, ou a pessoa quem está ensinando está de forma errada, ou a pessoa que está buscando de uma didática errada, né? Porque eu acho que todo mundo aprende, isso não tem. Todo mundo aprende. Eu acho que tem uma questão de oportunidades, e lógico, né, gente? Vamos dizer que tem uma pessoa que teve alguma deficiência durante uma gravidez, né, que uma má alimentação, que a gente sabe que isso tudo impacta. Ela vai ter mais dificuldade, mas ela tem habilidades. É questão de procurar. Então, ela pode não ter uma habilidade intelectual tão grande, mas ela pode ter uma habilidade manual, né? Ela pode desenhar, ela pode pintar, ela pode plantar, né? Então, acho que todo mundo tem. E eu sou uma pessoa que eu aprendo muito, eu sou muito observadora, né? E observadora, assim, um olhar. Eu não sou observadora de você me perguntar a roupa que a pessoa estava vestida, eu não sou nesse ponto. Né? Eu se perguntar, olha, o que você conversou? Nossa, tinha uma pessoa ótima e tal. Aí sei a conversa. Mas do ambiente, né? Eu posso notar, puxa, está faltando alguma coisa aqui, né? Igual lá no Evangelho, nas bodas de Caná, né? Que Nossa Senhora percebeu que não tinha vinho mais, né? Pô, a festa de casamento sem vinho, né? Imagina, né? Então, eu tenho esse tipo de percepção. Então, eu aprendo muito. Eu brinco, eu aprendi a dirigir sozinha, porque a gente viajava muito e eu ficava prestando atenção ao papai dirigindo, e não tinha, naquela época, não tinha carro automático, né? Era na marcha mesmo e na embreagem, né? Então, e aí? Marcha na mão ainda, marcha na mão. Não, isso você não sabe, né? Porque a família era grande, os carros eram grandes, né? Nós tivemos Kombi, tivemos depois uma veraneio, e as primeiras vezes assim que eu dirigi era uma veraneio, era um big de um carro, né? Um carro E pesado. marcha na mão, Marcha aqui, né? Na direção ali, né? O câmbio ali. Então, isso para mim, eu acho que, eu falo para as pessoas, observem, né? E esse observar também me faz observar as pessoas, né? Enxergar as pessoas. E isso eu acho que só engrandece. Então, acho que sempre, lógico, se você puder aprender com os erros dos outros, né? Eu falo, é quase que uma coisa inteligente, porque você não vai precisar passar por aqueles perrengues, né? Esse é um trabalho que a gente faz dentro da DCE. Nós temos grupos, que tem um grupo que chama Empresa com Valores, que são encontros de empresários, que são trocas de experiências e vivências. Então, é um espaço empresarial de empreendedores, cada um de um ramo, e que vem colocar as suas experiências, né? E conversar. Né? Olha, eu passei por situação dessa, eu estou nesse momento de pandemia, foi um espetáculo. Nós temos um grupo aqui que encontra de 15 em 15 dias, e é uma delícia, porque a gente é um suporte um para o outro, né? De boas experiências. Olha, nós tivemos aqui uma pessoa, aconteceu assim, mobilizou todo mundo. Então, as pessoas estão envolvidas, a gente está conseguindo fazer um trabalho, estamos montando escola, estamos montando, fizemos com as famílias, o que as famílias estão precisando, melhorando a casa das pessoas, fazendo mutirão. Quer dizer, acho que a gente tem tantas possibilidades, eu acho que essa é a grandeza, né? E é o que o Papa tem pedido, né? Que a gente seja uma igreja extramuros, né? Que a gente saia de dentro das igrejas para fazer. Então, que nós, empresários também, que a gente saia de dentro das nossas empresas para ver a comunidade, onde está inserida aquela empresa, né? Será que eu não posso fazer alguma coisa aqui dentro dessa comunidade? Né? O que eles precisam? Porque a gente tem essa facilidade que eles não têm, né? Desse networking e desse conhecimento e de coisas que as empresas... Outro dia, no café da manhã da DCE, a gente faz um café da manhã virtual com o Otto Baumgart, e ele falando do trabalho que eles estão fazendo também, né? de reformar, fizeram uma premiação dentro, uma dinâmica dentro da própria empresa, e quem ganhasse, eles iam fazer uma reforma na casa da pessoa. Olha que bacana. Aí, pô, o pessoal fica... E isso, a pessoa se sente vista, se sente pertencente àquela empresa, né? Num dos cursos que a gente tem também, outro dia, tinha uma pessoa falando, quando a gente cuida das famílias dos colaboradores, a mulher vai falar, o quê? Você vai sair dessa empresa? Mas nunca, porque essa empresa é uma mãe para mim, ela me cuida, ela ajuda, ela vê escola para os meus filhos, ela, sabe? Então, é uma via de mão dupla, né? Isso que eu falo que, para mim, é inteligente quando você cuida das pessoas, né? Tirando essa parte
do amor ao próximo, né? Eu acho que é uma coisa, em termos empresariais, é inteligente, né? Quando você tem esse trabalho com a comunidade passa a respeitar a própria empresa, né? Tudo funciona, é quase como uma engrenagem, começa a funcionar tudo muito melhor. Eu acho que é por aí. Perfeito. Eu me lembrei aqui, né? Você falou de networking, né? A gente está chegando ao final, mas eu queria explorar isso um pouquinho. A gente vê que tem alguns pensadores e além do coach também, né? Fala que normalmente isso é a média das 5 pessoas que você se relaciona mais e assim uma recomendação que você se relaciona com pessoas mais preparadas, mais capacitadas que vão te puxar para cima, pessoas que estão mais ou menos no seu nível para você trocar e pessoas que estão ainda, né, numa fase de aprendizado menor que o seu, para você poder doar e aprender também, né? Ou seja, existe uma troca ali no relacionamento. Para você, Gigi, o que é um fator importante para construir um network? A gente fala tanto de network é sair junto, é jantar junto, ir para uma balada junto, ou é buscar atividades que vão enriquecer ali as pessoas? Como é que constrói bons relacionamentos fortes e sustentáveis? E se eu te dizer que é tudo junto e misturado? Perfeito, quero te escutar. Não é? Porque eu acho que, assim, você é a mesma pessoa, mas num momento mais descontraído, você tem um tratamento diferenciado, né? Num momento um pouco mais empresarial, você está mais focado naquilo. Num momento familiar, você também tem É sempre a mesma pessoa, mas agora, para mim, o que mais me aproxima das pessoas é a verdade. E isso, mesmo aqui em casa, com os meninos, quando eles eram pequenos, eu falava assim: olha, você só faça aquilo que você puder me contar. Porque se você não puder me contar, ou se você não puder me falar a verdade, é melhor você não fazer. Então, a questão da verdade, eu acho que assim, é primordial. Né? O pessoal fala de transparência. Eu não gosto desse termo transparência, porque transparência você não enxerga. Né? E nós somos visíveis. Então, você fala, a pessoa é transparente. Não, se ela é transparente, se você fosse uma pessoa transparente, eu não estava te vendo. Né? Então, eu não gosto muito desse termo da transparência. Né? Eu gosto da verdade. Né? Eu gosto, e muito pelo contrário, se eu quero e se eu acho que é bom enxergar as pessoas, eu não quero que elas sejam transparentes, né? Senão eu não vou vê-las. Então, a verdade para mim, e que hoje, se você colocar em outra questão, que as pessoas falam que é a ética, mas no fundo é verdade, né? E dentro, quando você falou das pessoas que têm menos capacidade, né, dessas relações, para você poder se doar, a gente tem um termo que não é muito utilizado, que se chama subsidiariedade, que é você fazer até onde a pessoa não tem capacidade para fazer, mas você dá condição para que ela faça sozinha. Né? É o contrário do assistencialismo, né? Que o assistencialismo você coloca a pessoa ali naquela sua dependência, e a subsidiariedade você vai dar, é quase como uma professora que ensina a ler, né? Ela está ali junto. A partir do momento que você aprendeu a ler, cara, vai, né? Então, ou a história de dar a vara e não o peixe, né? Então, você ensina a pessoa a pescar, né? Você está ali. E isso eu acho, e sempre a gente acaba aprendendo. É igual quando você tem que dar uma aula. Você prepara a aula, eu tenho certeza que quando prepara a aula, a gente aprende muito mais do que os alunos que vão receber a aula. Porque você estuda, você se prepara. Então, sempre eu acho que quem doa ganha muito mais do que quem está recebendo. Né? Às vezes a pessoa fala, puxa, mas muito obrigada. Eu falo, poxa, quem agradece sou eu, né? Porque eu aprendi muito. Né? Eu tive com você, você me ensina, eu aprendi. Nos anos que eu trabalhei na favela, nossa, como eu aprendi com as pessoas, né? Dentro da simplicidade, do acolhimento, né? Como essas pessoas acolhem, que eu falava, puxa vida, às vezes tem tão pouco, a gente tem tantas coisas, né? E acolhe muito menos do que eles. Eles são muito acolhedores, né? E a história do celeiro, né? Que você enche o celeiro, no dia seguinte está morto, para que adianta aquilo tudo, né? Caixão não tem gaveta, né? Paletó de defunto não tem bolso. Então, vamos, sabe, compartilhar. Eu acho que o momento é disso, é a gente compartilhar conhecimento, compartilhar com as pessoas o relacionamento.
E, apesar da gente não poder estar encontrando fisicamente, a gente está encontrando aqui virtualmente, né? E as redes sociais, que também servem para isso, né? Você procura lá, encontra as pessoas e pode se conectar com, sei lá, os colegas seu do ginásio, né? Que agora nem é ginásio, ensino médio, fundamental, a gente consegue resgatar, encontrar. Então, eu acho que tem, assim, inúmeras possibilidades. Para mim, a vida é um encanto, né? E cada dia me encanta mais viver. Eu acho que é isso que a gente tem que ter essa esperança e essa alegria de viver, porque é um dom maravilhoso. Ô, Gigi, eu vou te contar uma coisa. Para quem começou essa entrevista aqui falando que não sabia se inspirar, eu estou inspirado aqui, assim, com toda a sinceridade. Estou honrado de ter essa oportunidade de conversar com você. A gente já conversou várias vezes, mas assim, não, né, dessa forma tão aberta, ou escutando a sua opinião, a sua forma de pensar, que na verdade eu já percebia que era isso, mas não te escutar de forma tão estruturada, né? Isso, e quero te agradecer muito, dizer realmente assim, da satisfação, do orgulho de poder te conhecer, de poder te entrevistar. Tenho certeza que as pessoas que entenderam da importância disso aqui é um MBA de vida em alguns minutos, que podem transformar as vidas, até porque eu tenho aprendido que as decisões, a gente tem a opção de escolher. Né? A semente, a gente tem a opção de escolher se planta ou não planta, mas a consequência ela vai vir das coisas boas e das coisas ruins. Né? Quantas sementes ruins a gente plantou e aprendeu depois que foi ruim e teve que ir atrás para consertar e pedir desculpa, pedir perdão. Mas essas conversas aqui nos permitem aprender a escolher melhor as sementes que nós vamos plantar para poder, com certeza, ter colheitas melhores para frente. Para finalizar, queria deixar aberto para você compartilhar alguma ideia, algum pensamento, alguma sugestão. Nesse momento que está no final, digamos assim, né, de uma fase pior de pandemia, mas as pessoas ainda estão vivendo, estão sofrendo. O que você poderia dizer para as pessoas nesse momento, para a gente concluir esse bate-papo? Eu falei muito do papai, agora você estava falando, eu estava pensando aqui, eu falei muito do papai, mas eu acho que na época, né, que eu fui criada, quando eu era pequena, a mamãe sempre ficou muito em casa, né? Eu tenho a impressão que a ausência das mulheres de dentro de casa, pela necessidade de trabalhar, deu um impacto muito grande na família, né? Porque os filhos acabaram sendo criados por pessoas que muitas vezes não tinham preparo, né? Então, eu fui muito privilegiada, né? Porque eu tive uma mãe que acompanhou e que pôde acompanhar, né? Porque muitas mães gostariam e não podem porque tem que trabalhar. Agora, e vou dizer também que educar não é fácil, né? Então, e é todo dia, né? Todo dia, a vida inteira, né? A gente fala, puxa vida, você fala para filho obrigado, por favor, um monte de vezes, né? Mas se ele ouvir um menino ali na esquina falando palavrão, parece que aquilo grava, né? Então, você estava falando das sementes, né? Eu acredito que a gente planta muito mais sementes boas, graças a Deus, né? E que tem muita gente fazendo coisa boa. Que o mundo é muito grande, né? E as necessidades são inúmeras. Então, a gente tem que aprender a compartilhar um pouco melhor, né? Abrir um pouco mais mão. Eu acho que essa pandemia também trouxe isso, né? As pessoas começaram a ver, olhar dentro de casa e falar, meu, para que eu tenho esse tanto de sapato? Para que eu tenho esse tanto de roupa? Né? Não preciso, né? Então, eu acho que isso trouxe um movimento diferente também para as pessoas, né? De poder compartilhar e de pensar que o menos é mais, né? Até porque se você tem menos coisa, você tem menos responsabilidade, menos trabalho para cuidar daquilo. E, por outro lado, que os empresários tenham aí essa percepção da importância do trabalho empresarial, né? Porque debaixo desse guarda-chuva da empresa, a quantidade de pessoas que estão ali, né? Então, de todos esses stakeholders, de todas as famílias dos colaboradores. Então, tem muita gente ali. Então, que os empresários, né, os empreendedores, sejam vistos como promotores de vida, porque muitas vezes tem uma percepção um pouco distorcida, né, que são exploradores, que não atendem às necessidades.
mas tem muito mais empresa que cuida e que atende e que é realmente um espaço de realização para as pessoas. Então, que esse ambiente empresarial seja visto com olhos aos quais ele realmente merece ser visto. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente, porque é aonde a gente pode realmente influenciar e trazer. Nós estamos aqui em São Paulo, você falou aí do DEINFRA, né? Eu continuo fazendo parte do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, então nós temos aí um centro empresarial espetacular, faço parte lá do conselho do CIEE, que forma jovens, se forma de maneira integral. Nós temos aqui dentro da DCE o Genésio, que tem o Crescer, que é uma associação que também que cuida da educação das pessoas, né? Tem inúmeras, né? E eu acho que quanto mais a gente puder levar juntar essas pessoas, porque acho que às vezes falta um pouco isso, Alex, essa conexão que você está fazendo, de apresentar o que as pessoas fazem para que a coisa ganhe volume, porque senão a gente fica fazendo isoladamente e não ganha corpo, né? Então a gente precisa juntar para poder ganhar velocidade e aprendermos uns com os outros, porque cada um tem as suas especificidades, tem o que sempre agregar. Por isso que eu não acredito que as pessoas não aprendem. Sempre as pessoas têm o que agregar e compartilhar. Eu espero aí, agradeço o seu convite, espero que tenha atendido as suas expectativas e que a gente possa realmente inspirar as pessoas para que o mundo seja melhor e que a gente deixe aí pessoas melhores no mundo. Gigi, obrigado demais, sem palavras aí, tá? Excelente, parabéns, que Deus continue abençoando você, seu Amém. marido, seus filhos, né? Toda a sua família, sua mãe, enfim. E posso dizer assim que, né, num linguajar cristão, né, que também sou, né? Que vocês continuem sendo essa bênção que vocês são na vida das pessoas, tá? Parabéns por tudo e muito obrigado mais uma vez. Amém, obrigada, e que essa bênção seja para todos, né? Porque o Deus é Deus de todos, não é nem meu nem seu, né? É de todos, e Ele Amém. cuida de todo mundo, né? Então que a gente acredite nesse amor que Ele tem e que, como somos feitos imagem e semelhança dele, que a gente tenha esse amor também para compartilhar com as outras pessoas, né? Obrigada, Amém. Alex. Eu que agradeço. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.